Olá, Luiz, tudo bem? Tudo bem, Débora? E você? Tudo bem, graças a Deus. Vamos Que já bom. para mais uma semana, né, de live do programa de educação em diabetes. Com certeza. Acho que tem gente que às vezes entra e não nos conhece, né? Eu vou Aham. começar me apresentando. Meu nome é Débora, né? Débora Bonen. Sou nutricionista especialista em nutrição clínica. Sou mestre em educação em diabetes, então trabalho muito aí com essa parte da terapia nutricional e da educação em diabetes. Então, assim, adoçantes, que é o tema de hoje, é sempre um tema recorrente, né, Luiz, que a gente tem nos consultórios. Sim. Mesmo que as pessoas não perguntem, elas têm sempre alguma, alguma dificuldade em casa ou então ficam seguindo, às vezes, perfis e mudam sem saber porquê das coisas, né? Então, hoje a gente vai falar desses prós e contras, né, do tratamento nutricional em relação a adoçantes, produtos diet, tirar as dúvidas aí do pessoal que vocês tiverem sobre o tema. Aí eu vou passar a palavra aí para o Luiz. Então, bom dia, pessoal. Eu sou o psicólogo Luiz Gustavo Roque. Hoje estou junto à Débora, nutricionista Débora Bonen. Nós trabalhamos juntos na Santa Casa, no ambulatório de diabetes tipo 1. Hoje, o nosso objetivo com vocês é conversar um pouquinho sobre os adoçantes, produtos diets, desmistificar algumas ideias, conhecer outras coisas, esclarecer novas informações, tá? Então, hoje funcionaremos no formato de uma entrevista. Eu estarei aqui manejando algumas perguntas importantes e a Débora estará tomando essa palavra e respondendo para a gente algumas perguntas pertinentes. Tá bom? Podemos começar, Débora? Podemos, vamos lá. Então, o nosso tema de hoje é os prós e os contras dos adoçantes e produtos diets. E para começar, você poderia falar para a gente o que são e para que servem, né, os produtos e os adoçantes. Tá ótimo. Então, em relação aos adoçantes, a gente pode deixar, às vezes, os produtos diet mais para o final, que a gente acaba falando um pouco dos adoçantes que eles estão, né, na composição desses produtos, né? Então, os adoçantes, eles são substâncias, né, também chamadas de edulcorantes. Essas substâncias, elas podem ser tanto naturais quanto artificiais e elas ajudam a fornecer, são produtos que dão sabor doce aos alimentos, né? Não estando na forma da sacarose, que é o açúcar comum, né? O açúcar simples. Então, os adoçantes, eles têm muito aquela questão de dar um pouco de uma alternativa para quem tem diabetes ou quem quer retirar um pouco do carboidrato da alimentação. Né? Então, na verdade, a Uhum. restrição de açúcar, não só para quem tem diabetes, ela é benéfica, né? O açúcar, ele não tem grandes benefícios. Na verdade, ela é simplesmente uma energia, né? Para quem precisa de Uhum. energia, pode ser utilizado aí o açúcar também, mas é claro que a gente tem outras fontes de energia muito mais saudáveis. E realmente, assim, para fazer uma dieta com controle de carboidratos ou controle de açúcar para não dar esses picos de glicose, né? Após a ingestão de alimento, é interessante a gente utilizar uma fonte, né, de adoçantes que seja ou natural ou artificial, utilizando da forma correta, a gente não tem grandes riscos à saúde. Então, a gente tem essas alternativas aí para dar essa palatabilidade à alimentação, né? Melhorar o sabor Uhum. dos alimentos e a gente Sim. conseguir manter o sabor doce dos alimentos, né? É claro que a Aham. gente sempre fala que o mais importante não é a que você tem que usar realmente, né? Se você tirar o açúcar e conseguir ficar com a alimentação mais natural possível, como né, nosso guia alimentar mesmo da população brasileira, ele Sim. fala que a gente deve utilizar mais alimentos in natura e minimamente processados. Então a gente sabe que muitos dos adoçantes, né, têm uma quantidade de aditivos alimentares maiores e são produtos químicos, muitos deles. Então é claro que nós temos as formulações mais naturais, mas também temos essas partes com formulações químicas que, se utilizadas na forma correta, na quantidade correta, não tem nenhum problema.
né? Então, na verdade, é interessante a gente entender cada substância para a gente saber escolher melhor e utilizar a quantidade certa. Mas o que a gente sempre Sim, preconiza é a alimentação mais natural possível. Então, se a gente conseguir, né, Luiz, utilizar um suco sem açúcar, se a gente conseguir utilizar, por exemplo, o cafezinho, o chá sem açúcar, quem já acostumou com sim, esse sabor dos alimentos, o problema realmente é que a gente tem a gente acaba tendo essa necessidade do gosto doce ou do salgado, né, nos alimentos em sim. geral, né? A gente desde Uhum. criança, né, desde o bebê, porque os pais têm essa coisa de gostar do doce, eles já começam a colocar um pouquinho de sal ou de açúcar na comida da criança, né? Então, assim, Sim, se a gente acostumar um pouco melhor com o sabor do alimento, é muito mais benéfico. A gente não está adicionando nem açúcar, nem nenhum produto extra, né? Nem químico, nem outro aham, tipo de produto natural ou não, mas então sem adição nenhuma seria, claro, muito melhor. Mas a gente tem as alternativas. É o que a gente coloca assim, tanto na Santa Casa, quanto no Diabetes Saúde, que é a clínica aí que tem o perfil de educação em diabetes, quanto ao Departamento de Nutrição da Sociedade Brasileira de Diabetes, que os adoçantes podem sim ser utilizados para dar mais socialização, dar mais flexibilidade na alimentação, mais palatabilidade, utilizando da forma correta. Então, assim, eles estão aí para nos ajudar, não para poder a gente ficar só achando que eles são ruins, né? Então, a gente entender um sim. pouquinho de cada coisa vale muito a pena para a gente ter uma vida mais tranquila, mais saudável, sem tantas restrições, né? Então, a gente pode utilizar deles sim da forma correta. Sim. E já emendando nessa sua resposta, eu ouço muito algumas pessoas comentando que tem medo de usar certos adoçantes por conta do ganho de peso. Tem relação uma coisa com a outra? Então, na verdade, assim, saiu alguns estudos que deixou o pessoal um pouquinho preocupado em relação a ganho de peso, né? Porque o que a Uhum, gente sabe é que quando a gente utiliza menos calorias do que a gente gasta, né, a gente consegue perder peso. Então, a gente precisa ter um déficit de calorias na nossa alimentação. Então, quando a gente utiliza, por exemplo, usava o açúcar e eu retiro o açúcar e começo a utilizar um adoçante não calórico, aí sim a gente consegue ter uma diminuição de calorias e dependendo do contexto geral da alimentação dessa pessoa, se tiver uma diminuição de calorias total no final do dia, ela consegue perder peso e esse adoçante, claro, não tem nenhuma culpa do ganho de peso dela. Mas como uhum, que foram esses estudos que saíram? O adoçante, geralmente, tem os adoçantes calóricos e os adoçantes não calóricos. Os adoçantes não calóricos são geralmente as formas mais químicas. Tem alguns naturais também, como o stevia, sucralose, mas tem as formas mais químicas, ciclamato de sódio, sacarina sódica, acesulfame K, aspartame. Eles, mesmo sendo fórmulas químicas, utilizando de forma, a quantidade sem exagero, não tem nenhum risco, mas de qualquer uhum. forma, são fórmulas que não têm calorias, são adoçantes não calóricos. Os calóricos são aqueles que a gente tem visto na linha atual, né? O pessoal tem gostado muito de utilizar xilitol, eritritol, sorbitol. Então, são outros tipos de adoçantes que nós vamos falar melhor sobre isso. Mas, de qualquer forma, os adoçantes não calóricos, que eles estão sempre na berlinda, né? Como assim, estudos científicos querendo observar se realmente são seguros ou não, se eles fazem algum mal à saúde ou não, aconteceram alguns estudos publicados que demonstraram que, na verdade, esses estudos foram em ratos, alguns deles, né, foram em ratos. Então, o que foi demonstrado? Que os ratos, por exemplo, que foram utilizados rações com adoçante e as rações com açúcar, tinham dois grupos, né? Tinham o com açúcar e o com adoçante. Os que tinham a com adoçante, eles tinham uma necessidade maior de comer. Eles tinham, por exemplo, na hora que ele comia aqueles alimentos, aquela ração, ele comeu mais do que os ratos que utilizavam ração com açúcar. Interessante. Aí, quando você vê esse resultado, você imagina, poxa, realmente o adoçante faz com que a pessoa coma mais. Só que, o que a gente tem que entender? No nosso cérebro, ele é necessário, né, que a gente tenha glicose para a nossa energia. A glicose é a energia do Sim. nosso corpo, né? Então, se você estiver utilizando uma ração que não tenha glicose, que não tem uma quantidade de açúcar para aumentar o açúcar do sangue, e dar aquela parada do centro da fome, da saciedade,
ele tem um controle da saciedade em cima da glicose do sangue também. Então, quando esses ratos foram submetidos a adoçantes, eles ficaram ainda com a glicose mais baixa, fazendo com que eles que não têm esse controle, né, racional que os humanos têm, não parassem a ingestão calórica. Então, é claro que a gente não pode extrapolar isso para humanos, né? A gente fazendo uma dieta Sim. adequada, a gente pode tirar o açúcar, que o açúcar, por exemplo, no caso dos ratos, deu a saciedade mais rápida, porque a glicose do sangue subiu rápido e eles pararam de comer mais rápido. Mas quando a gente faz uma dieta adequada sem açúcar, com os adoçantes que seja, a gente utiliza carboidratos que vão dar essa saciedade. A gente não vai deixar a Uhum. pessoa a zero de carboidrato. Então, isso é muito importante entender que uma dieta adequada, mesmo sem usar o açúcar, utilizando o adoçante, não vai fazer a pessoa engordar, né? Vai fazer a pessoa ter os resultados esperados, né? Então, isso tudo a gente tem que entender bem para poder depois não ficar passando. Tem muito paciente no consultório que começou a utilizar açúcar de novo por causa desses estudos. Ah, porque Aham. o adoçante causa câncer, o adoçante causa Alzheimer, lúpus, causa engordar. Vários estudos demonstraram algumas coisas, mas nada é comprovado, inclusive quando tem as agências, né, o Anvisa, o FDA, que são dos Estados Unidos, agências que fazem a observação tanto das drogas quanto dos alimentos para a gente fazer. Drogas que a gente fala são as medicações, tá, pessoal? Então, assim, geralmente elas observam vários estudos, elas não pegam um ou outro estudo para a gente verificar se pode ou não pode usar tal alimento, né? Então, por exemplo, até teve a polêmica da sucralose há 4 anos atrás. Saiu um estudo aí da Unicamp falando que a sucralose aumenta compostos que são cancerígenos em temperaturas muito quentes, por exemplo, em ebulição, em temperatura de fervura. Não é a temperatura normal que a gente toma nossos líquidos, né? Mas, de qualquer forma, para mostrar que esse sucralose foi segura, foram observados mais de 100 estudos, não foi um estudo. É o que a gente fala geralmente de todas as estratégias nutricionais. A gente tem que esperar ter evidência científica para a gente poder realmente afirmar que uma coisa faz bem ou faz mal. Né? Então, realmente, se a maioria dos estudos demonstrou seguridade, se você utilizar dentro das quantidades adequadas, não tem por que a gente ficar com tanto medo. Né? Então, isso tudo é muito importante. Então, Aham. só finalizando essa conversa, tem os adoçantes calóricos e os não calóricos. Então, esses não calóricos, geralmente, eles são praticamente zero calorias. Teoricamente, a gente poderia utilizar eles à vontade e pensar em calorias. Mas, como a gente sabe que são alguns produtos químicos, então, por exemplo, o ciclamato de sódio, alguns tipos, por exemplo, são derivados de petróleo, por exemplo, o ciclamato mesmo, ele é derivado de petróleo, a sacarina é derivada também do petróleo, da naftalina, então são realmente produtos químicos. Então, a gente pode utilizar em grande quantidade? Não, e até por isso que a indústria faz o quê? Associa adoçantes, né? Esses dois adoçantes, por Uhum. exemplo, eles são juntos quando são associados. Então, aqui eu não estou querendo fazer apologia adoçante, por mim todo mundo utilizava alimentação natural, mas também não tem que ter tanto medo. Então, tem as quantidades, né? Então, qual que é a quantidade certa? Então, por exemplo, a gente tem alguns que são miligramas por quilo de peso, né? Então, no caso da sacarina, seria 5 miligramas por quilo de peso. O que quer dizer isso? 35 copos de refrigerante zero por dia. Por acaso alguém toma 35 copos de refrigerante zero por dia? Né? Então, para alguns tipos de Não. adoçante, seria um potinho de adoçante inteiro, de 100 ml. Ou seja, é irreal isso, né? Ninguém atinge isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, assim, nesse medo exagerado. Às vezes, a gente não usa uma coisa achando que a pessoa está fazendo mal a quem está comendo. Então, realmente não tem nenhum problema. A gente tem alguns mais naturais. E quem quer usar os mais naturais, é claro, às vezes são um pouco mais caros. Nem todo mundo da população consegue ter acesso a esses mais naturais. Quem puder usar os mais naturais, é claro que é sempre muito mais bem-vindo, né? Mas não tem tanto problema de utilizar a quantidade certa. Aham. E assim, pensando nessa resposta sua que você disse desse estudo das células cancerígenas, né? E talvez esse medo que as pessoas tenham de usar o adoçante, a gente pode, o que você pode falar para a gente sobre se eles trazem algum risco para a saúde?
Então, aí na verdade tem o próprio ciclamato mesmo, que é um dos os produtos mais químicos que a gente tem. A gente tem também o aspartame, ele é feito de aminoácido, na verdade, a fenilalanina. Para quem, por exemplo, tem fenilcetonúria, que é uma doença mais rara, não é tão comum a gente ver, não é liberado. Mas, assim, os que estão mais na berlinda, por exemplo, a sucralose foi esse estudo que eu já comentei, e tem, por exemplo, os que têm mais comprovação de algum risco à saúde é a do ciclamato de sódio e a sacarina. A sacarina menos. Inclusive, a Anvisa, ela libera todos esses adoçantes que eu falei. Porém, nos Estados Unidos, o FDA não liberou a ciclamato de sódio para ser comercializado nos Estados Unidos. Então, realmente, assim, nossa Anvisa aqui ela é um pouquinho mais frouxa em relação a essa liberação em relação aos estudos. E a FDA lá nos Estados Unidos, na verdade, a FDA ela está em vários tipos de países e alguns países têm liberação, nos Estados Unidos não tem essa liberação. Por quê? Foi comprovado que tem mais risco de câncer de bexiga em ratos, no ciclamato de sódio. Que não, como a gente já falou, não pode ser extrapolado completamente isso para humanos, mas como já é algum tipo de estudo que teve uma comprovação em vários estudos em relação a ratos, eles preferiram cortar ele do mercado dos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, a gente não acha esses comuns. O que é ciclamato de sódio? Gente, é uma coisa que a gente tem que começar a separar um pouco na cabeça da gente é o que é substância e o que é a marca, né, Luiz? É muito comum Sim. as pessoas virarem para mim e falar assim, eu troquei o adoçante, estou achando muito melhor. Né? O pessoal fala que faz mal, né? Eu estava usando uma sugrinha, agora eu estou usando zero cal. Aí eu falo assim, mas qual zero cal? Zero cal da tampa vermelha, da tampa azul, o verde, né? Tem vários tipos de zero cal, vários tipos de adoçantes. Então, geralmente, as embalagens demonstram isso também. Qual que é a substância está mudando. Se é a mesma marca, se a embalagem for de cor diferente, geralmente a substância está mudando. Então, geralmente, se for a tampinha vermelha e transparente no líquido, ele é exatamente a mesma coisa da sugrinha, né? Então, às vezes, a pessoa troca pelo que a gente acha mais fácil no supermercado. Qual que a gente acha mais fácil no supermercado? É realmente o mais barato, né? Aquele que tem vários lá no supermercado. Ciclamato de sódio e sacarina sódica juntos. Que tá lá, por exemplo, a tampinha vermelha do zero cal, do açucrinho, do doce menor, mesmo que seja do fim, todos eles têm algum tipo. Algumas marcas não têm o ciclamato de sódio, por exemplo, Linea tem tanto stevia quanto sucralose, que ele usa mais substâncias mais naturais. Então, são os mais naturais aí, a gente vê que são esses em relação aos não calóricos, tá? Então, Sim. assim, em relação aos estudos mesmo, então, o que tem mais comprovação é esse mesmo do ciclamato de sódio em ratos. Os outros não teve comprovação científica, a maioria dos estudos ainda demonstram seguridade desses adoçantes, mas como eu falei, a gente tem uma quantidade máxima tolerada por quilo de peso. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o excesso. É aquele negócio, não ficar dando esguicho, né? No cafezinho, no suco. É contar as gotas mesmo, utilizar o mínimo possível. Se a gente usava 12 gotas, começa a utilizar 10, vai vendo se você consegue reduzir o nível de adoçante com o passar do tempo. E o ideal também é ficar variando, né? Porque realmente você não fica exposto a uma só substância por tanto tempo na sua vida. Então, variar. Eu usava sucralose, agora eu uso stevia, de vez em quando aspartame, não tem problema. E aí a gente tem também a linha dos mais naturais, né? Que é mais naturais, assim, né? Todos são naturais em relação ao stevia e sucralose também, mas tem um processo químico em relação à produção deles, né? Então, de qualquer forma, é de uma origem natural, mas tem um processo químico. Aí a gente tem o xilitol, o sorbitol e o eritritol, que o pessoal agora está adorando utilizar esses adoçantes, que são adoçantes bons, são adoçantes naturais, eles são derivados de vegetais, ou de cereais, ou de frutas. Então, na verdade, eles são, a gente chama de polióis, né? Ele é um tipo de, na estrutura, composição química dele, ele tem um álcool. E esse álcool faz com que ele não seja uma estrutura exatamente igual à da glicose. Ele é um adoçante calórico. Isso tem que estar muito entendido aqui. Adoçante calórico não quer dizer que não tem efeito na glicose.
Tem muita gente que às vezes começa a trocar o adoçante normal de forno e fogão para xilitol ou para outro tipo de adoçante, ou tira o açúcar para colocar o xilitol. Você está reduzindo a quantidade de açúcar e o efeito na glicemia é muito mais leve. A gente tem um índice glicêmico menor, né? Na verdade, esses adoçantes ele tem em torno de 40% a menos de caloria em relação ao açúcar, mas ele tem realmente um achatamento no controle da glicose. Por exemplo, se ao invés de glicose subir rápido, ela sobe mais lentamente. Isso é bom tanto para quem tem diabetes, quanto para quem quer controlar peso. Mas você concorda comigo que se eu estiver tirando o açúcar e tirar para um adoçante que não tem nada de efeito na glicose e no peso, seria até um pouco melhor? Porque ao Sim. você só reduzir, na verdade, você trocar do açúcar para o xilitol, você está reduzindo. Se for um meio do caminho que você precisa, ótimo. Agora, se você quer tirar o carboidrato para comer o carboidrato em outros tipos de alimento, né? Por exemplo, eu quero comer meu pão integral, comer uma fruta, eu não posso concentrar a quantidade de carboidrato na refeição, é melhor utilizar o adoçante não calórico, porque ele é zero de carboidrato, ele não vai fazer efeito no peso e na glicemia e vai te ajudar a ter essa meta de carboidrato para outros alimentos saudáveis, né? Mas assim, podem ser Uhum. utilizados, são adoçantes ótimos, o xilitol, o eritritol e sorbitol, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque tudo que é excesso, mesmo sendo natural, tem efeitos colaterais, né? Sim. Os químicos têm os efeitos colaterais aí que a gente não tem comprovação ainda, mas a gente tem que tomar cuidado em relação a esses estudos falando de câncer, lúpus, Alzheimer. Mas o xilitol, o eritritol, eles não têm nenhum estudo assim demonstrando qualquer problema desse nível, mas eles mexem muito com o nosso trato gastrointestinal, porque são geralmente adoçantes, já são usados em larga escala em produtos dietéticos, em chicletes, esses tipos de alimento dietético. Já tem assim o uso do xilitol e sorbitol há muito tempo, e a gente sempre sabe, quem usa muito produto diet às vezes começa a ter problema de diarreia, flatulência, e está relacionado com esse tipo Hum, de adoçante, né? Os adoçantes que são sim. polióis. Tá? Então, mesmo nas informações de produtos dietéticos, a gente consegue ver se tem ou se não tem. Geralmente, os doces diet, eles têm utilizado muito esse tipo de adoçantes, porque esses adoçantes dão palatabilidade, eles têm o gosto parecido com o do açúcar. Né? Então tem uma larga escala aí de utilização na indústria alimentícia e a gente tem que tomar cuidado porque quando compra, né, Luiz, o produto, a gente não olha tanto qual que é o adoçante. Quer dizer, eu sou nutricionista, eu olho tudo, mas a população não Sim. tem hábito de olhar, né? Vou pegar um produto da está falando sem açúcar. Será que você está vendo se ele tem sorbitol, se tem exclamato, o que que tem, né? Uma das dicas já Uhum. é olhar nome edulcorantes, né? Edulcorantes geralmente não vai estar escrito adoçante, vai estar escrito edulcorantes, né? Então isso tudo aí são informações que vão nos ajudar na escolha e na compra dos alimentos. Aham. E conta pra gente, se tem alguma relação, algum prejuízo, algum benefício dessa relação das gestantes e das crianças? Esses dois grupos podem usar adoçantes? Então, aí como a gente falou, tem a questão de quantidade de miligramas por quilo de peso, né? Para os adoçantes químicos, os adoçantes não calóricos, né? Então, por exemplo, em relação à gestante, de passar pela barreira da placenta, só o ciclamato de sódio que passa. E é aquele que já estava na berlinda, né? Então, eu Sim. até sugiro todas as minhas pacientes grávidas não utilizar ciclamato de sódio. Até levar até sachêzinhos ou de stevia, sucralose para fora, para a rua, né? Quando sair para comer na rua, porque realmente quando você vai numa lanchonete, qualquer lugar, você acha realmente o adoçante mais barato, que é o ciclamato de sódio e sacarina sódica. Então, assim, por mais que não esteja comprovado, eu acho que a gente, quando é gestante ou quando é para criança, a gente tem que ter um controle maior, a gente tem que ter uma atenção e uma seguridade maior, né? Então, eu sempre peço para eles fazerem isso. Por quê? Geralmente, a quantidade máxima tolerada para o peso da gestante, por exemplo, tem 60 quilos em média, a gestante antes da gestação. Quando a gente pensa em miligramas por quilo de peso, vai dar como eu falei com você.
Para alguns adoçantes, 35 copos de refrigerante. Para outros tipos, por exemplo, 318 gotas por dia de sucralose, 7 litros de refrigerante zero por dia. Então, para o peso de uma pessoa de 60, 70 quilos, é dificílimo de você atingir a quantidade máxima tolerada. Porém, como você está gerando um bebê que às vezes tem 1 grama no começo, né? Então, assim, às vezes ele é tão pequenininho, quer dizer, às vezes não, ele inicia muito pequenininho mesmo, né? E ele vai crescendo com o tempo, ele é muito pequeno. Para a quantidade de quilo de peso dele, qualquer pouquinho de adoçante pode ser muito. Então, realmente, é por isso que as grávidas a gente tem que ter um cuidado maior, utilizar mais os adoçantes naturais mesmo e utilizar uma quantidade mínima necessária, natural. A alimentação tem que ser natural, né? A gente não tem que ficar usando Uhum. processados demais, aditivos demais, porque às vezes o adoçante fica assim na cabeça das grávidas. Ah, não, porque a médica falou que não pode, mas está lá utilizando um tanto de lasanha congelada, miojo, né? Comendo um monte de bobagem, chocolatados mil, porque tá lá tudo cheio de conservantes também. Então, assim, tudo mais natural, se puder usar, né, um cacau, se puder usar o sucralose, pode ser o xilitol também, se estiver contando com esse carboidrato na sua alimentação, sem excesso no total, né, de carboidratos. Então, isso tudo é muito importante. E na criança é a mesma coisa. Se a criança for muito pequenininha, ela tem menos peso. Então, para atingir essa quantidade máxima tolerada, acaba atingindo com mais rapidez se você fizer da base da alimentação dela produtos diet e alimentos com adoçante, né? Ou mesmo os adoçantes Sim. de adição. Eu falo para criança, para Uhum. que usa adoçante, né? Ou você usa um suco mais natural, ideal mais diluído, utilizar o suco natural mesmo, todo um copo inteiro de suco natural nem é recomendado, né? Porque a gente sabe que tem muito carboidrato, mas utilizar mais o sabor dos alimentos mesmo, mesmo que seja uma água com limão. Quem hoje em dia não viu alguém que já acostumou tomar suco de limão sem nada? É porque a gente acostumou com açúcar mesmo. Não é fácil Sim. para você? Tudo bem, vamos começar com um pouquinho de adoçante, mas dos alimentos mais naturais, dos tipos mais naturais. Então, a criança mesmo, ela toma leite, não tem que ficar colocando achocolatado, ela pode se tomar os iogurtes naturais, não precisa de usar um adoçante para isso, né? Então, assim, tudo isso é da forma que a gente vai criando os nossos pequenos, né? Então, quando ele já está acostumado, é mais difícil. Quando já consegue fazer esse costume de utilizar menos adoçantes desde o início, é sempre melhor, tá? Sim. É importante também comentar o seguinte, né? Se nós nascêssemos numa sociedade, numa cultura onde o açúcar não tivesse tanta importância, ou talvez nem fosse utilizado, nós com certeza teríamos uma cultura muito mais consciente, talvez. Ou seja, tem muito mais a ver com os hábitos de que nos é ensinado desde pequenos e como que isso afeta nossa vida a longo prazo, né? Então tem Exato. muito a ver com cultura, com sociedade, com ensinamentos, né? Isso faz refletir, inclusive. E é muito interessante também a gente falar que os adoçantes, tem muita gente que, às vezes tem gente que está vendo a gente aí que não usa nenhum adoçante ainda, tá? Pode estar naquele momento ali. Tem muitos aí que eu já vi os nomezinhos aí que são conhecidos do ambulatório de diabetes de Santa Casa, outros a gente não conhece tanto, mas assim, não conhece nada, né, na verdade, só vê os nomezinhos aí. Pode ser que tem alguém aí que está querendo começar a tirar o açúcar da alimentação, né? E tem muita gente que tem medo, né, de tentar o adoçante porque acha que é ruim, né? Realmente toda mudança eu falo, tanto não é só alimentação, não, né, Luiz? Na parte psicológica, em todo na nossa vida, o que a gente muda, a gente precisa de um período de adaptação, né, na cabeça para a cabeça da gente, né? E o Com paladar é certeza. diferente, né? O paladar não é diferente, a gente precisa de um tempo para acostumar com o sabor dos adoçantes, mas nós temos adoçantes hoje em dia que são muito bons de sabor, né? Então, mesmo os que são não calóricos, que o pessoal realmente observa que são mais químicos mesmo, por exemplo, ciclamato de sódio e sacarina sódica, eles têm o sabor residual amargo. E é esse gosto dos adoçantes que as pessoas estão acostumadas a falar que é ruim, porque realmente o adoçante que a gente utilizava em larga escala há tempos atrás, quando a gente começou a fazer a fabricação, né, o pessoal começou a fazer a fabricação de produtos diet,
era ciclamato de sódio e sacarina sódica em quantidades maiores. Então, assim, era muito comum, quem não lembra aí da Diet Coke, né? Da Coca-Cola, que tinha antigamente, Verdade. Horrível. da Coca-Cola Light, a Coca-Cola Zero, ela era horrível, né? Todo mundo sabia que tinha aquele gosto de remédio para tomar Coca-Cola. Então, realmente, ninguém tomava, né? Eu acho que vendia, devia vender muito pouco. Ou mesmo quem tinha diabetes era a opção que tinha, né, para tomar refrigerante. Claro que aqui também não fazemos apologia a refrigerante, o ideal é não tomar nenhum, mas realmente quando a pessoa quer utilizar, não dá para usar o comum. Tem que ser o sem açúcar mesmo, porque o com açúcar aumenta a glicose muito rápido e muito, né? Se não utilizar a insulina da forma correta, mas mesmo assim dá um pico de glicose mesmo utilizando a insulina. Então, assim, os sabores anteriormente, né, que a gente está acostumado, eram muito ruins, e a indústria tem melhorado a cada vez mais, né, os seus tipos de adoçante, deu uma melhorada boa nisso. Então, assim, o aspartame tem um gosto mais parecido com açúcar, sucralose tem um gosto parecido com açúcar, o stevia, dos mais naturais que a gente tem, infelizmente ele ainda tem um sabor residual, porque é derivado de planta, né? Então, algumas plantas realmente ainda tem também esse sabor residual amargo, mas muita gente nem sente. Tem gente que já está super acostumado com esse sabor. E é muito Sim. importante também falar, até a Lu colocou aí o gosto, às vezes as pessoas estão querendo adoçar mais, vai colocando adoçante e acha que quanto mais adoçante utilizar, mais doce vai ficar. Não é a mesma coisa do açúcar. O adoçante ele perde um pouco esse poder de adoçar e começa a ficar um pouco mais amargo quando você utiliza na quantidade exagerada. Então ele vai amargando e não adoçando. Claro que dá uma aumentadazinha no doce, mas não é a proporção igual do açúcar. Então realmente ele acaba dando uma amargada e piora tudo. Aí você não dá conta de usar nada, tem que jogar fora e começar de novo. Então geralmente é Sim. começar devagarzinho, colocando pouquinho em pouquinho, e aí a gente consegue ter um sabor interessante para a gente colocar nos nossos líquidos. Aham. E Pessoal, Débora, a frutose é uma boa opção de troca do açúcar? então, muita gente às vezes pergunta isso porque a frutose ela é um açúcar derivado da fruta, né? E a sacarose é o açúcar derivado do doce mesmo, né? Da açúcar da cana de açúcar Sim. e tudo mais. Então, assim, a frutose em relação à sacarose, ela tem um pico glicêmico mais baixo, menor, mas é um açúcar do mesmo jeito. Então, Uhum. sacarose é um açúcar e a frutose é um açúcar também. Para quem quer reduzir a quantidade de carboidrato da refeição, não faz diferença nenhuma, porque é praticamente a mesma coisa. A única diferença que vai fazer é que, ao invés do pico de glicose ser um pouco mais rápido, ele vai ser um pouco mais lento. Tá? Então, é diferente da xilitol, que eu tinha falado praticamente a mesma coisa, mas o xilitol, ele tem uma redução em calorias também. A frutose não, a frutose é praticamente igual. Se tem 1 grama de carboidrato em frutose ou 1 grama de carboidrato em sacarose, tem 4 calorias os dois. Agora, no caso do xilitol, 1 grama tem em média 2 calorias, 2,4, Uhum. 40% a menos, tá? Então, realmente tem uma redução nesses polióis, xilitol, sorbitol, eritritol, mas a frutose, ela não faz essa redução em calorias ou em carboidrato. Ela só ajuda no índice glicêmico ser um pouquinho mais lento. Então, a gente não orienta a adição de frutose. A gente não Aham. recomenda, Sim. E tá bom? pensando sobre alimentação, para receitas e preparações, existe algum adoçante específico? Então, isso aí é muito importante também, porque não adianta pegar, né, aqueles adoçantes de líquidos para a gente colocar nas preparações, porque muitos adoçantes eles não têm uma estabilidade com o calor. Então, realmente, a gente tem alguns tipos de adoçantes que são estáveis no calor e eles são utilizados adoçantes em pó para forno e fogão. Então, tem a sucralose, o próprio stevia, o aspartame não pode ser usado para forno e fogão, o xilitol pode ser usado. Então, tem alguns nomes aí no mercado, né? A pessoa pode usar tal e qual, use metade, multiadoçante low açúcar, o xilitol, então, como eu falei também, tem vários tipos que você pode usar nas receitas. Mas sempre observar a quantidade que equivale ao açúcar em relação à sua receita.
Então, por exemplo, quando você compra, né, um adoçante para forno e fogão, ele vai estar escrito na parte de trás dele, lá nos rótulos, quanto, por exemplo, se na receita pedir uma colher, por exemplo, de açúcar, quanto de, por exemplo, de use metade ou de multiadoçante low sugar eu tenho que usar. O tal e qual, por exemplo, ele é tipo 1 para 1. Você vai usar uma colher para uma colher. O multiadoçante low sugar, ele já é uma colher de sopa para uma colher de chá ou de sobremesa. Tem que olhar direitinho. Aham. Geralmente, uma xícara para uma colher de sopa é bem menos, né? Então, uma dica aí para quem faz receita, quem já fez muita receita diet aí, sabe que nem sempre fica exatamente a mesma coisa que a receita com açúcar, né? O bolo, às vezes, não cresce tanto quanto o bolo com açúcar. Então, realmente, por quê? Tanto o açúcar, ele dá essa força para o crescimento, e quanto também o volume dele, né? O volume sendo maior. Se você usar um adoçante que o volume é muito pequeno e você precisa que a receita cresça, então realmente o melhor adoçante não é aquele que você usa tão pouquinho. Porque o poder adoçante, né, dos adoçantes em geral, é muito maior que o do açúcar. Pra você ter uma ideia, a sucralose ela adoça 600 vezes mais do que o açúcar. Então, tem alguns realmente que você utiliza pouquíssimo. Então, se você observar no rótulo atrás que você usa muito pouco e você precisa de que a receita cresça, aí realmente o ideal é utilizar um que a receita seja mais 1 para 1. Os tipos xilitol, eritritol e sorbitol, eles são parecidos, tipo 1 para 1, porque o poder adoçante desses polióis não é tão grande em relação ao açúcar, eles até chegam a ser um pouquinho menor. Tá? Então, às vezes, 75% em relação à sacarose, às vezes você precisa de usar um pouco mais. Então, assim, isso tudo é muito importante olhar rótulo, né? Não tem jeito, tem que ver as equivalências, as referências, e às vezes até para alguns tipos de adoçantes aí que não tem tanto rótulo, muita gente pega xilitol a granel, né? Vai correr atrás de Google aí, ou o seu nutricionista mesmo, para a gente entender melhor, né, qual que é a quantidade certa a utilizar. Hoje em dia, o que a gente estava falando desde o início da pandemia, né? Tem tudo na internet, a gente consegue receitas maravilhosas para a gente ter realmente uma dieta com menos carboidrato, com um controle de qualidade melhor, né, em relação à composição nutricional dos alimentos que a gente usa. Então, a gente tem também muitas receitas aí low carb que usam xilitol, e o pessoal tem umas dicas bem legais, bem interessantes, que podem ser utilizadas no nosso dia a dia. E uma coisa, Débora, estamos conversando sobre os adoçantes, né? E como que ficam os produtos diets? Então, os produtos diet, né? Na formulação, na legislação. A legislação, na verdade, mostra que o produto diet ele tem que ter uma restrição completa de algum nutriente, tá? O nutriente poderia ser o açúcar, mas nem sempre é o açúcar, tá? Então, de qualquer forma, o que a gente vê no supermercado, na maioria das vezes, que o diet é relacionado com o sem açúcar. Porém, a gente tem que olhar no rótulo para ver isso. Toda vez que tem escrito diet ou light ou zero, é obrigatório ter a informação nutricional embaixo, de o que é que teve essa redução, qual foi a redução, tá? Então, de qualquer forma, Uhum. o diet seria sem adição de açúcar. Isso não quer dizer, ele não está errado o rótulo se ele não foi adicionado açúcar, sacarose, e ele tem outro tipo de açúcar lá não, tá? Eu já ouvi isso em live e realmente isso está errado. A legislação não permitiu alguma coisa errada, tá? Na verdade, o açúcar que a gente está falando é a sacarose, é açúcar de adição. Então, se não tem a adição de sacarose nessa alimentação, nesse produto, ele pode ser chamado de produto diet, tá? Às vezes, o produto diet tem complemento de adoçante e alguns não. Alguns realmente só não adicionaram açúcar o tradicional, geralmente, desse alimento, ele tem uma adição de açúcar, então ele pode ser chamado de diet. Né? Então, o que a gente sempre comenta é que tem que tomar muito cuidado, porque o diet ele não é isento de açúcar. Né? A pessoa tem que saber ler rótulo e interpretar direito. Então, assim, o diet isento de açúcar, no máximo eu vou conseguir uma Coca-Cola, um refrigerante, porque
O refrigerante é química e açúcar, né, gente? Se a gente tira o açúcar, vira só química, né, com adoçante. Então, realmente, não tem nutriente nenhum. Então, um dos alimentos que não tem açúcar, mesmo sendo diet, não tem nenhum carboidrato, seria o refrigerante. As gelatinas, né? Gelatina diet acaba sendo zero mesmo. Esses sucos de pó, geralmente diet, são zero. Ou seja, são geralmente os alimentos que são ultraprocessados, que a gente nem fala que é alimento mesmo, né? Pode ser usado de vez em Sim. quando? Não, não chega a ser proibido, mas é claro que não pode ser base de alimentação de ninguém, ficar usando pó de gelatina diet, pó de suco e refrigerante. Mas, fora Uhum. esses alimentos, os que a gente, por exemplo, fez um doce de leite diet, não colocou açúcar nesse doce de leite e colocou um tipo de adoçante lá, ou xilitol, se colocar xilitol, esse tipo de coisa, sorbitol, tem açúcar também, que é um adoçante não calórico. Além desse açúcar, ainda tem o açúcar da matéria-prima, que é a lactose do leite. Se é doce de leite, tem a lactose do leite. Se não está escrito lactose lá, mas o meu está falando que é sem lactose. Então eles colocaram uma enzima para quebrar a lactose em galactose e glicose, ou seja, deu na mesma em quantidade de carboidrato. Ele só foi quebrado em duas moléculas diferentes. Ou seja, tudo isso tem que ser observado com muita calma, porque os produtos diet, às vezes, lá nas informações nutricional daquele quadradinho, né, que a gente vê lá atrás de todos os produtos, é muito comum eu ter uma pergunta no consultório assim, tá falando que é sem açúcar, eu vou lá e olho a quantidade de carboidrato. Aí tá escrito lá, carboidrato 5 gramas. Aí embaixo coloca dos quais açúcares 4 gramas. Aí a pessoa fica assim, né? Interrogação na cabeça. Poxa, tá falando que não tem açúcar. E lá atrás, na informação da tabela nutricional, falou que carboidrato tem 5 e açúcares 4. Por quê, gente? Açúcares quer dizer os açúcares que têm absorção rápida, não só a sacarose do doce. Açúcar pode ser sacarose, pode ser lactose, pode ser essa galactose, glicose, que é derivada da lactose, e também tem a frutose. Todos esses são açúcares. Então a gente chama carboidratos também de açúcares. E principalmente na indústria alimentícia, eles chamam de açúcares desses que têm uma molécula menor. Por exemplo, só o amido que não vai estar ali e o poliol, tá? Então, na verdade, assim, o amido ele tem uma molécula grande, ou a maltodestrina tem uma molécula maior também, que é um tipo de polímero de glicose também, que é utilizado em alguns produtos adoçantes. Então, é um açúcar também. Então, assim, quando está escrito açúcares ali, quer dizer as moléculas pequenas, não quer dizer que é a sacarose, tá? Que foi adicionado açúcar. Então, assim, é complexo, né? Mas, ao mesmo tempo, não quer dizer que é proibido, né? Se a pessoa quiser utilizar um alimento sem açúcar, não quer usar a sacarose, é porque tem uma absorção mais rápida da glicose, tem outros açúcares ali que são provenientes da matéria-prima. Então, ela é proveniente do leite, do doce de leite, por exemplo. Então, se a matéria-prima tem o carboidrato, não tem como tirar, né? Então, você realmente não vai ter a adição de um outro açúcar. Então, isso tudo aí nos produtos diet, a gente tem que ficar de olho. Se tem adição, se não tem, se é legal, se não tem, não é, porque tem que contar carboidrato do mesmo jeito. Não é permitido exagero também, né? Porque o exagero de qualquer tipo de carboidrato vai aumentar a glicose, vai aumentar peso, né? Não adianta eu pegar tem uns doces maravilhosos, até fit, que eu conheci há pouco tempo, é aqui de Belo Horizonte, que chama da Bela Andrade, então é ótimo, não sei nem se ela tá aí, muito bem feito, com xilitol, com vários tipos de alimentos naturais, mas é claro, se eu comer o potinho inteiro de uma vez, eu vou ter efeito na glicose também. Então, tudo é quantidade, a gente tem que ter moderação em tudo. A gente fala que tudo é excesso, é sobra, né? Independente do que for, até Sim. alimento saudável, né? Alimento saudável, se eu comer muito alface também, é fibra demais, o que vai acontecer? Eu posso ficar no banheiro um tempo, né? Porque, querendo ou não, muita fibra também pode ter efeito colateral. Então, a gente tem que tomar cuidado com o excesso de tudo, né? A gente tem que ter controle de tudo. Tá bom? Sim, sim. Então, assim, a diferença desses produtos, como você disse agora, então traz uma significativa mudança no controle aí da glicemia e do peso. Alguma alteração? Na verdade, assim, pode ajudar na questão do peso e da glicemia quando a pessoa utiliza uma quantidade adequada, né? Então, por exemplo, se eu for comer a quantidade
Eu comia normalmente um doce comum e comecei a utilizar um doce diet que tem a redução de 50% das calorias, ou não tem o carboidrato que eu utilizava lá, que era o açúcar em adição, ele teve redução calórica. Se tiver redução calórica, tem alguma resposta no peso, desde que você tenha uma alimentação controlada o dia todo. Não é um alimento, né, que faz a gente perder peso, né? Então, a gente tem que controlar a ingestão do dia todo. A gente fala, não adianta, até as dietas... dietas da moda, muitas vezes, né? Se você utiliza uma quantidade calórica, por exemplo, dietas dos pontos, né? Que o pessoal faz. Eu posso usar vários pontos num horário só. E eu extrapolar as calorias, depois ficar de jejum o dia inteiro, e você teve uma quantidade calórica grande no montante do dia, você, claro que não vai ter uma resposta de perda de peso boa, mesmo que você fique em jejum intermitente um período maior. A quantidade calórica é mais importante 24 horas do que propriamente simplesmente o jejum ou não que você faz. Tem que ver o contexto geral da sua alimentação. Então, essa questão do produto diet, a gente tem que verificar realmente quantidade e tudo mais para poder verificar se vai ter uma resposta ou não. Sim. E por que que algum desses produtos tem açúcar na sua composição? Não, então, é isso que eu disse, né? Na verdade, são os açúcares da matéria-prima, né? Então, a lactose não é o açúcar próprio da sacarose, não é uma adição de sacarose, é o Sim. açúcar da matéria-prima, tá? Então, na Uhum. verdade, se for, por exemplo, a próprio chocolate, ele tem ali a frutose do cacau, tem o leite, que é incluído também. Então, o chocolate é diet, mas ele tem a lactose, ele tem a frutose, ele pode ter uma adição ali para dar uma quantidade, né, de chocolate, até porque tirou o açúcar, o volume fica menor. Então, às vezes, ele pode ter uma adição de uma maltodestrina, que é outro tipo de açúcar, mas não é a sacarose. Ou seja, muitas vezes não tem muita. Alguns tipos de produtos diet não fazem um benefício na sua alimentação, né? Se você tirou o açúcar e colocou um outro carboidrato, no frigir dos ovos, como a gente fala, o mais importante para controle da glicose ou do peso é a quantidade, não a fonte. Não é se você come açúcar ou não, é a quantidade de carboidrato em geral. Então, se em chocolate, um tablete, por exemplo, de 25 gramas, tem 13 gramas de carboidrato num chocolate comum. Se eu utilizar o chocolate diet, tem 12. Não faz diferença nenhuma. Na verdade, foi retirada a sacarose, a adição de sacarose, e acabou que foi complementado com outro tipo de carboidrato, ou da matéria-prima, ou mesmo adicionado um outro carboidrato. Então, quer dizer, não fez diferença em relação ao produto inicial. O que faz diferença, muitas vezes, é o pico da glicose, como a gente está falando. Quando a gente utiliza alimentos com menos açúcar, menos farinha refinada, a gente consegue controlar o pico após a refeição. Porém, se for um alimento tipo chocolate, sorvetes, alimentos que já são ricos em gordura, ele já tem uma elevação mais lenta da glicose, porque prolonga essa absorção desse carboidrato para mais tempo, lentificando o início, que é muito característica dos alimentos ricos em gordura, isso. Então, ou seja, também não faria tanta diferença. Então, por isso que a gente tem que avaliar alimento por alimento para ver se realmente ele é interessante para a gente utilizar por mais tempo, em larga escala ou não. Poderia falar sobre Uhum. os produtos que, é verdade, são misturados, quantidade relevante de maltodestrina. Então, isso tudo é o que a gente está falando. Utilizou maltodestrina, é um tipo de carboidrato, é um tipo de energia extra, então tem que ser contabilizado na quantidade dos carboidratos, e aí, se realmente em relação ao alimento tradicional, não tem por que você trocar, né? Esse produto diet, então, né? Porque é um tipo de açúcar também. Me perguntaram se o problema da lose foi questão de problema cancerígeno. Sim, mas realmente não tem nenhuma comprovação, tá? Foram demonstrados com a temperatura próxima de 98, 100 graus, a sucralose pode fazer uma transformação, uma liberação de substâncias tóxicas que podem ser cancerígenas, mas não quer dizer que pode causar câncer. Ainda estamos em estudos para observar se isso realmente vai ser
comprovado ou não. Então, utilizar sempre em quantidade moderada, que é a recomendação. Bom, estão perguntando melhor adoçante para sobremesa para diabéticos. Aí pode ser usado vários, não tem um melhor. Realmente, o stevia é ótimo, sucralose é ótimo, xilitol é ótimo. Tem que só contabilizar mesmo os carboidratos em geral quando for utilizar o xilitol junto. Diabéticos podem fazer jejum? Então, na verdade, essa questão do... Tentar falar rapidinho para não fechar a live. É, poder, se você tiver com a sua insulina basal bem ajustada, você pode fazer, né? Principalmente pessoas que usam bomba de insulina, que estão com a basal bem ajustada e não tem tanto risco de hipo, a questão é monitorizar a glicemia. Então, realmente, o jejum ele pode, inclusive, até aumentar a glicose, não só ter hipoglicemia. Então, não é uma estratégia nutricional que a gente tem comprovação científica ainda, mas proibido não é de fazer. Tem alguns resultados em alguns estudos, né, mostrando em relação a peso, mas realmente a gente ainda não recomenda para todo mundo. Realmente tem que ser individualizado caso a caso no consultório. Bom, meu filho tem diabetes tipo 1 e usa adoçante zero, cal, stevia, umas 10 gotas. Então, assim, entre 5 e 10, 15 gotas, né, gente, não é nada exagerado, mas de qualquer forma, o mínimo possível. Deixa eu ver. Xilitol pode ser usado diariamente em pequenas porções, sim. No café com leite, pode. A gente já responde essa das gotas aqui. Então, o mínimo possível, né? Não passar nunca de 15 gotas para um copo, né, gente? Porque aí é coisa demais. Bom, então, finalizando aqui, eu queria agradecer muito, né, essa parceria aí com as perguntas. Essa live vai ficar salva, né? Então, a gente troca ideia também nos comentários se vocês tiverem qualquer outra dúvida. Aqui o Rodrigo está perguntando se não há exames que exigem jejum. Se exigem jejum intermitente, não, eu desconheço. Que exigem jejum intermitente, eu desconheço, tá? Nunca fez exame de glicose de jejum, então? Então, a glicose de jejum, geralmente a pessoa faz a glicose de jejum sempre, né? E você vai verificando com o tempo maior de jejum se ela está abaixando, se ela está subindo, principalmente para quem tem diabetes, para ter uma tranquilidade aí maior para manter o jejum ou não. Mas é individualizado, né? Fazer de acordo com o seu profissional de saúde. Um abraço para você. Obrigada, gente. Abraço. Deus. Obrigado, pessoal.